ele tem um pedacinho dele de Deus bem aflorado. Bem aflorado, bem aflorado. E ele passa isso pra gente. Agora, nesse pedacinho de doença, ajudado pelo plano, esse menino vai tirar de letra, eu tenho certeza disso. E, Soninha, você sabe que recentemente, antes dessa notícia acontecer, infelizmente, eu conversei com o Manuel Carlos, né, que é o autor, querido autor que a gente ama tanto. Para mim é um mestre. Ele foi revelado através da novela dele. Exatamente. Né? Laços de Família. E ele contou que quando ele fez Laços de Família, ele precisava do protagonista e ele queria um ator novo, jovem, que ninguém conhecesse, que provocasse um susto em todo mundo de casa. O que ele fez? Ele chamou a Julinha Almeida, filha dele, falou assim, Júlia, chama todas as tuas amigas, vamos para uma sessãozinha de vídeo lá em casa que eu quero mostrar uma coisa para vocês. A Júlia reuniu ali umas 15, 20 amigas. Olha que legal isso, e ele tinha ali a seleção de todos os atores que estavam concorrendo ao papel de Edu. Aí ele começou a mostrar e elas assim, e o Manuel Carlos contando muito engraçado, assim, comendo pipoca, assim, daqui a pouco apareceu Jane e todas elas, e aí ele falou, achei o meu galã. Isso tudo bem, e não era só porque era bonito, porque depois ele foi falar tal, não, é a presença dele que encheu o vídeo, foi assim, né? automático, elas, nossa, aquela coisa assim, quem é esse, entendeu? Foi ali que ele escolheu o Reinaldo Gianecchini, e é exatamente essa luz que a gente está falando que ele tem, não é só porque é bonito, porque bonito tem um monte de gente. Ele é isso bonito, mesmo. Um monte de gente que também parece alface. É mais fácil do que talento. Tem um monte de gente bonita, mas que não diz nada. Eu me lembro que quando ele foi escalado para a novela Laços de Família, do Manuel Carlos, que seria a estreia dele na TV, a gente estava começando o A Casa é Sua aqui na Rede TV. Tem 11 anos essa história, 10, 11 anos mais ou menos. Eu achei um absurdo, ainda questionei isso no ar, falei, puxa, com tanta gente que já tem uma estrada, que já está há tanto tempo, que também é bonito, que já comprovou talento, tanta gente que é um papel de destaque na novela de horário nobre, numa novela do Manuel Carlos, por que um desconhecido, né? Porque o autor tinha muito mais tino e sensibilidade do que eu para entender o que ele poderia descobrir e escalar para uma novela, porque depois o tempo mostrou que ele, apesar de ser desconhecido, e tem gente que dá essa sorte mesmo, tem gente que rala a vida inteira para chegar lá, tem gente para quem já vem assim, ó, presente de Deus, mão beijada, porque algum merecimento deve ter de verdade, né? Tem quem batalha e chega lá, é merecimento, e tem aqueles que de repente já vem direto pronto do céu de Deus e fala, olha, é para você, algum merecimento tem que ter, porque com o tempo ele teve humildade, vocês viram aí na matéria da Cíntia, ele falando, eu sei que eu não sou um grande ator, mas eu vou ser, né? E ele foi aceitando todas as críticas que vieram pesadas, não foram fáceis, não foram poucas, né? Não foram poucas e não foram fáceis, e ele foi seguindo em frente, e estudando muito, é o que a Márcia falou, ele é um homem que crê, e isso é fundamental. E aí ele foi tendo cada vez mais um desempenho importante como artista, foi se soltando, foi fazendo de um papel cômico, como foi Pascoal, o Pascoal, maravilhoso, né? Na novela, maravilhoso. até o grande vilão agora de Passione, o Pascoal em Belíssima, o vilão em Passione, a primeira novela dele, o Fred, a primeira novela dele de cara, essa que caiu no colo dele, que Deus mandou através do Manuel Carlos, já contracenando com uma Vera Fischer, olha só o que foi para ele isso, e foi, e estava aí no auge da carreira, quando vem uma outra coisa, né, mandada para ele, dessa vez de uma maneira que ninguém esperava também, e dessa vez uma prova difícil e dura. E ele, como um homem que crê, eu também acredito que vai vencer, como diz a Márcia Fernandes, que é uma espiritualista, uma sensitiva, e a Márcia Pelvezan, que acompanha também, como a gente, a carreira do Gianecchini desde o primeiro momento, desde né? sempre, né? E eu acho uma coisa importante a gente ressaltar. No começo falaram, ele só tá aí porque tá com a Marília Gabriela. A gente escutou de tudo. Tinha isso naquela época. É porque a Marília Gabriela... E outra mulher iluminada no caminho dele também, né? Tudo bem, pode até ser que tenha sido um pontapé inicial, mas, enfim, é importante dizer, ele passou quase um ano no total estudando no exterior, ele foi estudar artes cênicas, ele é muito estudioso, ele nunca foi conformado com aquilo, tô bonitinho, tô fazendo sucesso. Não, ele batalhou, ele foi estudar realmente lá fora, estudou aqui também, ele sempre encarou com muita seriedade esse trabalho, infelizmente separou da Gabi e continuou. Claro, e para mim, o Fred para mim foi assim, ligada à outra. eu amei
meio Pascoal. É, foi o aquela meio coisa Pascoal veia também, mas o cômica Fred, dele, ele né? se superou, Mas o realmente. Fred foi fantástico, ele mudou até o jeito de falar, A pronúncia era diferente. conseguiu ficar mais bonito verdade. ainda, né? Que quando dava aquele close naqueles olhos castanhos dele maravilhosos, né? Aquilo impressionava, aquela cara de raiva quando ele tinha que fazer. Impressionante, realmente ele se consagrou, realmente. Fala, Márcia. Quanto mais ausência de ego, mais bonita a pessoa é. É ele. É verdade Não mesmo, é? né? Ele tem uma coisa, assim, nas reencarnações, que é o que a gente acredita, que eu acredito, ele já foi depurando o ego. Então ele veio lindo, maravilhoso, mas ele pode ficar em segundo lugar, vocês já perceberam? Ele não precisava estar sempre à frente dele. Isso é de Deus, isso é a evolução da alma. Né? Isso é bacana. Quando eu falo assim, que tem gente que faz uma batalha para conseguir chegar lá, tem gente que já recebe pronto do colo. Mas isso quer dizer que essa batalha para atingir um objetivo, que às vezes nem a pessoa mais uma nova vida sabe que se trata daquilo, pode ter vindo de batalhas dele de outras vidas. Ele veio amadurecendo todo um processo que aqui parece que chegou pronto para ele, caiu no colo e pronto. Mas teve um outro desenvolvimento espiritual, isso tudo do ponto de vista da doutrina, né? Kardecista, tá? Para quem acredita, para quem não acredita, fica conhecendo os fundamentos. Certo. Seria isso. A gente pensa que é pronto, mas na verdade já vem. Ele é o reflexo, nós somos reflexos da nossa mente, da nossa alma, de outras vidas. Se ele veio tão bonito, é porque ele já não tinha tantos cortes e tantas coisas no perispírito dele marcado. Então significa o quê? Já tem bastante luz. Luz mesmo. Então não é santificar, gente, é elevar. Exatamente. Elevar. E o menino não tem ego, eu não sei, eu não acompanho assim da forma que vocês dizem, mas eu vejo esse menino tão simples. Mas ele sempre foi. Humilde, não é? Simples, muito simples. Que maravilha. Sempre foi. Então, ele se colocando na posição de aprendiz. Sempre agradecendo e é difícil os colegas. Nesse nosso meio, gente, é difícil. Todo mundo se coloca no pedestal, né? Eu sou tal, sou melhor que todo mundo, eu sou famoso, tenho dinheiro, o público me adora. Esse, infelizmente, é o estado de espírito da maior parte das pessoas que trabalham em televisão, infelizmente. E com ele, que tinha tudo para, né, se colocar no pedestal, beleza, fama, sucesso, talento, o que seja, essa postura a gente nunca viu do Gianecchini de verdade. Ele sempre agradeceu todos os colegas, a generosidade, a paciência que todos nós temos que ter uns com os outros. Isso é sinal de evolução espiritual, com certeza. E de repente... E quando vem uma prova dessa, é uma prova de resistência espiritual. Nossa. Quando alguém, no auge da beleza, no auge da carreira, né, no auge da energia, da forma física, de tudo de bom, de repente vem uma coisa como essa, porque essa doença não é brincadeira. E o que me chama a atenção é a história do pai e ele, pai e filho. Isso você não vê acontecer por aí. Parece coisa de novela. Infelizmente não é. E o que me chama a atenção, para ele veio o mais agressivo e o mais raro, né? Aquele que é 15%, de 5% a 15% dos casos, veio para ele, é bingo para ele, sabe? Por quê? Isso, eu não acredito que as coisas sejam tão ao acaso assim. Nós temos algumas coisas assim. Karma. Se eu te der mais ou menos isso para a gente poder entender. Se eu te der um tiro agora na cabeça, vamos lá, fico com raiva da Sônia, eu fico nervosa e te dou um tiro. Eu vou machucar a sua cabeça, teu perispírito, e te matar. É óbvio que em uma outra vida, eu sei lá quantas, eu vou ter que levar esse tiro. Ou eu vou vir com algum mal na minha cabeça. Quitando débitos, digamos assim. Quitando débitos. De repente, eu vou ser tão boazinha que ao invés de eu levar um tiro, Sônia, eu vou nascer só com uma visão mais ou menos ruim no local que eu fiz para você. Então, Deus não erra. É isso que eu quero... isso que é o pior, não é? Não, Deus, o pior numa situação de uma mãe que fala, meu Deus, e agora? Deus não erra. Então, se Deus não erra, algum motivo tem. Ou é karmático, provavelmente karmático, porque é um câncer tão raro, e novo, ou seja, não é a pele que apodreceu, porque está velho, e etc. Então, provavelmente seja karmático. Como ele está na luz, ele pode passar por isso ileso, mas ele teria que passar por isso. Entendi. Por isso é que a gente viu essa senhora chegando e dizendo, com muita luz, inclusive luz lilás, luz azul, nós estamos, de uma forma ou outra, tirando esse mal do perispírito do menino. Então,
eu acho que é uma prova muito grande para ele, talvez seja a maior prova de toda a existência, mas é o que eu te digo. Deve ser karmático, com certeza, porque o menino não tinha para que ficar assim, então ele tinha que passar por isso, mas eu acredito que ele se recupera por força dele, força mesmo, espiritual dele. Eu me curo, eu me autocuro, e equilíbrio de chakras, inclusive, que ele deve trabalhar muito isso, e o plano astral com a tia. Então, eu diria que é sim karmático. Agora, o pai estar doente, quer dizer, é muito ruim isso para a esposa. Sim. Para ela pode ser uma expiação, né? Certo. O filho... Mas eu fico pensando assim, que talvez ele seja um mensageiro de esperança, porque isso não vem à toa para isso uma é verdade. pessoa que é tão amada, né? Pode ser do karma e ao mesmo tempo o alcance que as palavras e as mensagens dele têm, possa ser, e por tudo que ele está passando e que ele ainda vai passar até conseguir a cura, ele pode realmente, né, ser um mensageiro da esperança para tanta gente que passa por isso, ou por momentos até piores do que esse que ele está passando. Ele tem todo o apoio da família, tem gente que está passando por isso sozinho, e a resistência espiritual dele, a resistência física que ele tem, e a fé, porque é um homem que crê, como diz a Márcia Fernandes, isso quando se espalha, né, ajuda muita gente em vários cantos do nosso mundo. Então, acho que para ele, karmático sim, mas com cara de missão, né, de mensageiro de luz e de esperança.